Em 18 de abril de 1857, 163 anos atrás, em Paris, na França, Allan Kardec lança seu primeiro livro, com o título Livro dos Espíritos. É um marco importante para toda a humanidade, né? Pelo menos, no mínimo, para a humanidade no lado ocidental do planeta, né? Aqui no Ocidente, na Índia, na China, já havia algumas culturas que cultuavam de fato isso, né? Alguns povos que cultuavam isso de fato. Mas então, em 1857, Kardec lança seu livro. Esse livro é feito na forma de perguntas e respostas. Então, Kardec percorreu vários países, esteve em vários lugares e fez perguntas aos médiuns desses lugares, né? Era muito comum naquela época, o espiritismo estava aparecendo, então na Europa era muito comum, era uma atividade bastante comum na sociedade europeia, em Paris, né, na França, na Inglaterra também. Ele viajou vários países perguntando aos espíritos. E vários espíritos respondiam. Como eram muitos espíritos e não faziam questão nenhuma de serem identificados, Kardec, então, chamou isso de o Espírito da Verdade. Então, esse conjunto de espíritos que respondeu a Kardec ficou conhecido como o Espírito da Verdade. O livro é feito em perguntas e respostas, e na pergunta 459, pergunta Kardec: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? O Espírito da Verdade responde: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Kardec, então, coloca uma informação importante, quer dizer que, na maioria das vezes, os pensamentos que acreditamos serem nossos podem não ser. Muitas vezes não são. Normalmente não são, ele quer dizer. Aí, na pergunta 461, Kardec questiona novamente: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Aí o Espírito da Verdade responde a Kardec: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, dentro do nosso pensamento, dentro da nossa cabeça, vão existir sempre pensamentos que nos são induzidos pelos espíritos. Cabe a nós distinguir o que é bom e o que é ruim, não necessariamente o que vem dos espíritos ou o que vem de nós. Essa é a responsabilidade que Kardec nos coloca na questão 461 do Livro dos Espíritos. Eu sou o Augusto Araújo Filho, sou médium do Centro Espiritualista Recanto da Paz, sou formando em parapsicologia pelo Instituto Namaskar, em Joinville. Então, a mediunidade é algo muito importante, né? A espiritualidade é algo muito importante. Eles são seres que estão presentes em nossa vida e têm como objetivo nos auxiliar. A espiritualidade é um grupo, é um conjunto de muitos e muitos espíritos que auxiliam a cada um dos seres humanos. Talvez alguém pense, não tem nada a ver comigo, né? Não tem espírito nenhum. Mas sim, tem, todos temos, né? Esse é um desígnio divino, é o auxílio que Deus nos manda para que consigamos cumprir as nossas missões aqui na Terra. Então, o que vem a ser a mediunidade? Médium significa meio, né? Meio. Estar no meio, né? É o meio de alguma coisa, é a média de alguma coisa, se situa muito próximo ou exatamente no meio. Então, mediunidade é a capacidade que nós temos de nos comunicar com os espíritos, capacidade que todos os seres humanos têm de se comunicar com os espíritos. Mas eu não vejo espírito, eu não tenho espírito, eu não sei nada disso.
Sim, talvez você não tenha prestado atenção, talvez você não tenha percebido, se dado conta de que muitas vezes, né, como ele já explicou lá na questão 459, eles estão dentro da nossa cabeça. Então, um pensamento que parece ser seu, não é, né? E você, às vezes, se comporta, age de uma maneira equivocada, né? Porque segue um mau espírito, por exemplo. Mas como distinguir se é um mau espírito ou um bom espírito? Essa daí já torna-se uma questão bem mais complicada. Pô, se está todo mundo falando comigo o tempo todo, ou então que tipo de espírito está falando comigo? Então, existem aí outras condições, né, de você conseguir discernir, saber qual espírito está falando com você. Então, mesmo assim, né, na questão lá 263, os espíritos respondem para Kardec, né? Kardec pergunta como distinguir, né, os bons ou maus espíritos. Aí, ipsis literis está assim na questão 263. Já dissemos que os espíritos devem ser julgados como os homens, pela linguagem de que usam. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhes são desconhecidas, pelo estilo, pelas ideias e por uma imensidade de indícios, enfim, verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Assim também com os espíritos. Devemos considerá-los correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. Então, questão 263, Livro dos Espíritos. O que ele está nos dizendo? Que é pela fala, é pela maneira como a pessoa fala, como o espírito fala, que a gente consegue entender se aquela pessoa é boa ou é má, tem boas intenções, tem bons conhecimentos, não tem nenhum conhecimento, é ignorante. Então, ele nos deixa muito claro, né, que a gente tem que ouvir, prestar bem atenção no que o comunicante, né, o espírito está falando para você e conseguir entender, discernir qual é a real, né? Ou seja, o que esse espírito está querendo comigo. Então, por exemplo, os espíritos, para obterem permissão, né, de estar trabalhando conosco, os bons espíritos, para conseguir permissão de estar trabalhando conosco, eles precisam passar, obviamente, por um treinamento e demonstrar essa capacidade de serem capazes de fazer esse trabalho. Não é uma indicação, não é um propósito, né, da espiritualidade maior que qualquer espírito possa se comunicar conosco. Porém, como o que nós atraímos depende daquilo de que nós sentimos, muitas vezes não é o espírito que foi designado para trabalhar conosco. Não é aquele que vai nos ajudar, mas é um outro que tem outras intenções. Ou não tem intenção nenhuma, só está brincando. Né? Mas como é que você vai identificar? Então, um espírito que vem para lhe ajudar, um espírito que pretende trazer o bem para a humanidade, que pretende trazer o bem para você, para a tua vida, informações, curas, trabalhos, seja o que for para você, né? Ele vai se comunicar sempre de uma forma correta, com palavras corretas, com frases corretas, com pensamentos corretos, né? Não brincadeiras frívolas, não besteiras, muito menos palavrões, muito menos outras formas de se comunicar, gírias. Os bons espíritos, aqueles que vêm a propósito de Deus, não costumam e não fazem esse tipo de atividade. Ou seja, eles não vão trazer, né, informações boas com palavras ruins, ignorantes, né, na gíria. Então, uma das maneiras da gente conseguir identificar quando é um bom espírito, sim, é a forma deles falarem. Outra questão é a ideia de que quem tem mediunidade e quem não tem mediunidade, né? Quem tem e quem não tem. Então, todos os seres humanos têm essa capacidade. E isso não é um dom e muito menos um castigo.
É apenas uma habilidade. É o ser humano que decide como utilizar aquilo. Se eu tenho uma intenção de ajudar alguém e eu posso ajudar através da mediunidade, eu faço isso. Mas se eu não quero ajudar ninguém, eu também posso usar a mediunidade por outros motivos. É possível? Sim, é possível. Um amigo meu, tempos atrás, perguntou para mim se pessoas más têm mediunidade, se é possível que pessoas más tenham mediunidade. Sim, elas têm mediunidade e praticam o mal. É consequência, é consciência, é a vida delas. Elas vão praticar o mal. Lá para frente é outra história, né? Tudo que se planta, se colhe. Mas, para você evitar de cair nas mãos de um mau espírito, né? Ou de um espírito ignorante, ou de um brincalhão, né? Aprenda a identificar, aprenda a ouvir com muita clareza o que esse espírito está falando. Ouvir com clareza, não basta você apenas estar ali. Então, essa é uma das questões de como você pode identificar claramente quem são esses espíritos que estão ali a nos intuir, a nos guiar, a fazer os trabalhos que são necessários. Bom, falando fisicamente, para tirar essa ideia de que esse aqui tem o dom, aquele lá não tem o dom, a gente pode falar sobre a glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula que se localiza geograficamente bem no centro do cérebro, né? Bem no centro do cérebro. Ela é uma glândula neuroendócrina, né? Ela consegue gerar, produzir hormônios, né? A serotonina, a melatonina é também produzida na glândula pineal. O que vem a ser essa glândula pineal? Ela é um tiquinho muito pequenininho, né? Como se fosse uma amendoinzinha, né? Aquele amendoinzinho assim quase redondo, e dentro dele existem cristais chamados cristais de apatita. Esses cristais são sensíveis à vibração eletromagnética. Então, o espírito que quer se comunicar envia ondas eletromagnéticas. Essas ondas vão afetar lá dentro a tua glândula pineal e, através dessa glândula pineal, vai interferir no teu sistema nervoso central, tanto para baixo quanto para cima. Então, por exemplo, como que é feita a imagem? Né? Como que você tem uma imagem de um carro, de uma árvore, de uma flor, de uma pessoa? Como é que você tem essa imagem? A luz entra pelos seus olhos e vai formar aqui atrás, já no lobo occipital, aqui atrás é que vai formar a imagem. Se de repente você sofreu um AVC, eu tive um amigo que teve esse problema, levamos ele no oculista porque ele estava com problema na visão. Chegou no oculista, o oculista falou para ele assim, não, teus olhos são perfeitos, teu problema é no cérebro e não nos olhos. Os olhos estavam perfeitos, mas a parte que decifra a imagem estava prejudicada. Então, a luz entra, vai lá para o fundo, mas o cérebro não consegue decodificar. Então, a imagem é feita aqui dentro. Então, tanto faz entrar pelos olhos, como também pode entrar pela glândula pineal. O espírito excita a glândula pineal envia uma informação para o teu cérebro e cria uma imagem aqui, ó. A imagem não entra pelo olho, a imagem entra pela glândula pineal. Assim a imagem, assim o cheiro, assim a voz, né? O som, tudo pode entrar pela glândula pineal. Então, a glândula pineal é hoje reconhecida como a glândula da mediunidade, né? É ela que possibilita essa comunicação, porque atua diretamente dentro do nosso cérebro. Então, o professor Sérgio Felipe de Oliveira, ele tem um trabalho muito legal, muito importante sobre a glândula pineal. Ele é um estudioso desse assunto aí aqui no Brasil. Já faz muitos anos, ele é espírita, ele agora mas não era quando ele começou a estudar, né? Então, ele tem um trabalho muito legal, muito importante aí sobre a glândula pineal. Então, a mediunidade, ela vai depender dessa comunicação, né, que chega para nós através da pineal. Por exemplo, como é que um preto velho fica arcadinho? Fica arcado porque pela glândula pineal há um controle no sistema nervoso e você é obrigado a permanecer naquela posição, né? Quem tem mediunidade, que já praticou um pouquinho aí, sabe que o preto velho não consegue levantar. O cara está ali incorporado, está arcado, às vezes está doendo a perna, ele não consegue subir, não consegue. Por quê? Porque há uma outra informação que está ali dentro do sistema nervoso central. Assim como a visão. A pessoa fecha os olhos e mesmo assim ela está enxergando. Por quê? Porque a informação entra pela glândula pineal. Então, essa é uma visão material, né? Material. Como isso acontece no corpo da gente?
É para tirar a ideia, é para a gente deixar de pensar que é um dom divino específico meu. Ah, eu sou médium. Não, todos somos médiuns, em maior ou menor grau. Então, não dá para dizer, ah, eu sou privilegiado ou eu sou um azarado. Eu tenho que praticar mediunidade porque senão eu vou para o inferno. Nada a ver, né? Cada um é um. Vai usar do jeito que ele melhor lhe aprouver. Depende da pessoa, da índole da pessoa. Inclusive, há questões muito sérias, né, com respeito à mediunidade, aonde o médium, a pessoa, né, o ego, o eu da pessoa, aquele eu, personalidade da pessoa, interfere na comunicação espiritual. Aí o espírito fala uma coisa, mas ele não está nem aí, ele fala aquilo que ele quer falar. Então é bem complicado isso daí, tem que prestar muita atenção, tomar cuidado com essa questão aí. Uma outra questão também que está muito presente hoje é a questão dos espaciais. São seres, alguns que nunca estiveram em planeta nenhum, outros que habitaram planetas e hoje vivem no espaço, e outros que vêm de outros planetas para estar aqui entre nós. No nosso meio, existem sim alguns que estão trabalhando. Por uma questão de respeito e por uma questão de cultura, eles não se mostram, não aparecem, mas o médium geralmente sabe, o médium percebe se ele está lidando com espacial ou se ele está lidando com um espírito aqui do orbe terrestre, né? Desencarnado, né? Evoluído e trabalhando aqui no próprio orbe, ou um ser que vem de fora. Então, o espiritismo, ele trouxe um papel muitíssimo importante para a humanidade como um todo, né? Nas várias culturas. Então, ele vem nos mostrar, ele vem nos trazer que essa capacidade de conversar com o outro lado, com o transdimensional, é uma capacidade possível e necessária para todos os seres humanos. Nós estamos presos à matéria, mas podemos sim, né, eventualmente, ter essa comunicação. E essa é a nossa verdadeira essência, essa é a nossa verdadeira realidade. Nós somos seres espirituais, estamos dentro de um corpo e temos essa dificuldade de nos conectar com o espiritual novamente. E a mediunidade, então, vem trazer essa possibilidade, a condição de nós nos comunicarmos com a espiritualidade, esse mundo todo que está à nossa volta. Ok? Espero que gostem. Até a próxima.